Bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui nos comentários algo que vai ser bem significativo para nossa live de hoje. Envie essa live para mais pessoas, para a gente estar aqui hoje comentando sobre as 5 qualidades de um vencedor. E eu vou fixar agora esse comentário para você não perder o foco da live. Fixar comentário, perfeito. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos esperar aí um pouquinho que as pessoas comecem a entrar. E hoje é sexta-feira, como passou rápido a semana, parece que ontem mesmo eu estava aqui falando com vocês sobre um tema muito interessante. A gente falou sobre perfeccionismo, excesso de controle. Mas hoje eu quero contar uma história e através dessa história eu quero falar sobre as 5 qualidades de um vencedor. Quais são as qualidades de uma pessoa vencedora? As qualidades para se ter uma vida de sucesso. E muitas vezes nós pensamos que é bens materiais, um alto rango em uma profissão, na sociedade. E são coisas completamente fora dessa área. Eu quero que você entenda, através dessa live, que essas cinco qualidades de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa bem-sucedida, elas já estão dentro de você. Eu quero fazer com que você descubra essas qualidades que estão dentro de você. E outra coisa, nós precisamos mudar constantemente. E mudar, como eu escrevi aqui, é um ato de bravura. Mudar é só para corajosos, é só para valentes. Uma pessoa que reconhece, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, há algo em mim que precisa ser mudado, isso é um ato de coragem. Porque poucos reconhecem que precisam mudar. Poucos reconhecem que a sua opinião talvez não é a opinião adequada. Você conhece muitas pessoas orgulhosas que têm dificuldade de voltar atrás, têm dificuldade de mudar de opinião, de pensar, não, eu acho que você está certo. Isso é difícil de encontrar. Então, uma pessoa que reconhece, não, realmente eu estava pensando de maneira equivocada, de maneira errada, e eu preciso mudar, é para corajosos. Então, vamos para essas qualidades, mas eu não posso começar essa live sem antes compartilhar um texto da palavra de Deus, que está em 2 Tessalonicenses, que foi Deus que me deu ontem à noite, porque todos nós passamos por tempos difíceis, tribulações, e eu só encontro alívio na palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, para quem que eu vou ligar? Para quem que eu vou mandar uma mensagem? Com quem que eu vou me desabafar? Mas o Espírito Santo vem a mim e me conforta e me diz, só em mim você vai encontrar alívio. Não adianta você querer buscar em qualquer lugar. Não adianta você pensar na pessoa que seja. O melhor amigo, um pai, uma mãe, seu esposo, sua esposa. O alívio é só nos pés de Jesus. E ele me deu essa palavra, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, por esta razão, nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé, demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições aos que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim como no Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus se revelar no céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que o nosso alívio, o nosso verdadeiro alívio virá quando Jesus se revelar nos céus.
Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos sofrer tribulações, vamos sofrer aflições, vamos estar em constante perseguição. E que Ele nos dá alento, Ele nos dá fortaleza, mas o alívio completo só com a volta do nosso Senhor Jesus. E Ele também diz aqui na palavra que nós lemos, de que essas provações, essas perseguições, essas provas duras que nos vêm, é permissão de Deus para comprovar a nossa lealdade. É permissão de Deus para comprovar de que nós somos dignos do reino de Deus. Então, se você está suportando a dor que você está passando, se considere digno do reino de Deus. Porque é nesse processo que nós demonstramos a Deus de que somos merecedores de estar na presença dele. Nenhum merece, mas que se estamos aqui suportando é porque ele conta conosco e ele sabe que podemos suportar. Agora vamos para a história. As 5 qualidades de um vencedor. E essas 5 qualidades eu quero demonstrar para você através de uma história. De uma criança que estava vendo a sua avó escrever. Essa avó estava escrevendo em um caderno, em uma agenda. E essa criança ficou intrigada que a avó tanto escrevia com um lápis. E ele chegou para a avó e perguntou: vó, o que você tanto escreve nesse caderno? Será que você está escrevendo uma história? Ah, já sei, você está escrevendo sobre mim, seu neto? E a avó sorriu e disse assim: olha, a verdade é que sim, eu estou escrevendo sobre você. Eu estou escrevendo uma história sobre você. Só que o mais importante dessa história não é o que eu estou escrevendo. O mais importante é o lápis. É o lápis que eu estou escrevendo essa história. Aqui é uma caneta, mas é um exemplo. E o filho ficou intrigado, o neto, né? E ela disse: eu quero que você seja como esse lápis. E a criança olhou para o lápis e disse: meu Deus, esse lápis não tem nada demais, um lápis simples. Por que ela quer que eu seja como esse lápis? E ela falou assim: eu vou te mostrar por que eu quero que seja como esse lápis. E aí vem a primeira qualidade. A primeira qualidade de um vencedor, de uma pessoa vitoriosa, é que um lápis, ele não escreve sozinho. Um lápis é guiado por uma mão. E assim devemos ser nós, guiados por uma mão. E é a mão de Deus. A mão de Deus deve nos guiar. Independente do que o lápis escreva, o importante é que há uma mão que o guia. E é essa mão que escreve a nossa história. O lápis, ele só é um instrumento. Ele é uma ferramenta. Deus é que escreve a nossa história. Essa mão, então você tem que pensar qual é a mão que está te guiando. Eu não desejo que seja o meu esposo. Eu não desejo que sejam os meus amigos, meus pastores, nem meus filhos. Muito menos as circunstâncias são as que devem escrever a minha história. A única mão que deve escrever a sua história deve ser a mão de Deus. Porque Ele sabe qual é a sua história. Então, a primeira qualidade de um vencedor é quando esse vencedor, essa pessoa bem-sucedida, ela se deixa escrever, se deixa guiar pela mão de Deus. Então, escreve aí no seu caderno. A primeira qualidade minha, e está aqui dentro de mim, é que eu tenho que permitir que Deus escreva a minha história. Que Deus me guie aonde eu devo ir, quais caminhos eu tenho que percorrer. Agora eu vou te falar a segunda qualidade desse lápis. É que vai chegar um determinado momento que esse lápis vai se gastar. Vai escrever, vai escrever, vai escrever e ele vai gastar. E o que você vai precisar? De um apontador. E você sabe o que é o apontador? O apontador
são as provas, são as lutas, são as dores. Vai chegar um momento que você precisa deixar que Deus aponte esse lápis. E é doloroso. É doloroso, mas é necessário para que você fique afiado para continuar escrevendo a sua história. Então, se você está sendo afiado neste momento, que eu sei que muitos estão assim, eu estou sendo afiada, é porque é algo necessário para você continuar caminhando, para continuar prosseguindo para um propósito divino. E é doloroso. Os processos de afiar, os processos de ser apontado, são processos dolorosos. Então, você tem que permitir o processo. Se você fugir do processo, você não vai poder continuar escrevendo a sua história. Se você fugir do processo, você vai se desgastar e vai caminhar cansado, vai caminhar frustrado, vai caminhar sem rumo, porque você já não tem condições, você já não tem a ferramenta para continuar escrevendo a sua história, para continuar no caminho para alcançar o seu destino. Então você precisa permitir ser afiado. E são lutas, são provações, são sofrimentos. Ah, Poliana, eu tenho que me permitir sofrer? Não é isso. Você primeiro tem que passar pela primeira qualidade, que é deixar Deus guiar, essa mão guiar esse lápis. Então, quando Deus nos está guiando, as provações que passamos são provações permitidas por Ele para nos afiar. Quando você não está sendo guiada por Deus, as provações que você passa, muitas vezes não são provações enviadas por Deus. E não são provações que são para o seu crescimento. Muitas vezes são problemas que nós buscamos, que nós entramos por nossa conta e depois pedimos socorro. Então você precisa permitir a segunda qualidade, ser afiado por o Pai. A terceira qualidade desse lápis é que muitas vezes você vai ter que usar uma outra ferramenta, que é a borracha. A borracha, ela vai servir para apagar, muitas vezes, alguns tropeços que nós cometemos no caminho. Olha, quando a gente permite que Deus use essa ferramenta, é porque nós reconhecemos os nossos erros. Reconhecer o erro é parte de uma qualidade de um vencedor. E não é só reconhecer. É permitir que Deus borre, permitir que Deus apague esses tropeços, essas linhas torcidas que muitas vezes nós nos desviamos um pouco. Quando uma pessoa está escrevendo que sem querer ela erra aquela palavra, é porque talvez ela estava despistada. Ela às vezes sai um pouco do foco. Às vezes eu estou escrevendo, esqueci que não é com essa letra, é com outra letra. Então, às vezes, no caminho, você pode se despistar. Mas aí está a mão que nos guia para nos colocar no eixo, para nos colocar no caminho. Então, você precisa reconhecer que os erros acontecem e são necessários. E você precisa permitir que Deus borre esses erros, que Deus apague esse passado que já não faz parte, já não é necessário mais em sua caminhada com Ele. E isso é um sinal de humildade. É um sinal de reconhecimento de que há alguém maior que cuida da sua vida. Nem tudo você precisa tomar partido ou tomar decisão. Então a borracha, ela serve para apagar aquelas coisas que já não são necessárias. Você não precisa permanecer naquela dor, aquelas coisas do passado que já não fazem parte do seu presente. Permita que essa mão apague aquilo que já não é necessário. E aí, precisa de uma borracha, precisa de um apontador. Vem a quarta qualidade. O importante de um lápis não é a sua forma, não é o material que está por fora. O importante de um lápis é o grafite que está dentro.
O que vai escrever a história não é o material, não é aquilo que ele está formado, aquilo que cobre, aquilo que protege. É o grafite que está dentro. Quem vai escrever a sua história é o que está dentro de você, é a sua essência. Ela que é importante na sua vida. Não é o que você tem, não é a roupa que você veste, não é a sua aparência que vai te levar a uma vida de propósito. Não é a sua aparência que vai dizer aonde você vai chegar. É o grafite que está dentro do lápis. É a sua essência. É a qualidade do que está aí dentro. Você já viu que muitas vezes existem lápis que o grafite é muito fino e que quebra à toa? Então, é aí que tem que ser fortalecido. É a sua essência que tem que se fortalecer. É ela que vai dizer para você até aonde você vai chegar. Se ela é resistente, se ela é duradoura, se ela é econômica. Então, cuide da sua essência. Cuide do que está dentro, cuide das suas emoções. Se priorize, tenha amor próprio. Não dependa das circunstâncias para que você se ame. Não dependa da sua aparência para que você se ame. Você precisa enxergar a sua alma. Você não é um corpo físico, você é uma alma. Você é aquilo que Deus criou e fez de você, as qualidades que Ele colocou dentro de você, as habilidades que Deus colocou dentro de você, os talentos que Deus colocou dentro de você. É isso que faz de você um vencedor. É essa qualidade que vai te levar para muito longe. Deixe de pensar que você precisa ter um maior poder aquisitivo para ter uma vida de sucesso. As pessoas estão mal interpretando o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido. Sucesso, uma pessoa que é bem-sucedida, é uma pessoa que não desiste. É uma pessoa que é feliz na caminhada. É uma pessoa com a sua mentalidade forte. É uma pessoa grata, que sabe valorizar as coisas que tem, que sabe valorizar aquelas coisas que o dinheiro não pode pagar. Isso é uma pessoa bem-sucedida. Muitas pessoas confundem o sucesso com muito dinheiro, com muitos bens. Ah, Poliana, mas isso vai me fazer feliz. Isso vai me permitir eu ter muitas coisas, às vezes para ajudar outras pessoas. Mas você precisa saber que o principal é a essência. O principal é o que está dentro. Existem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, mas não têm uma essência fortalecida, são fracas. São pessoas que não têm as suas emoções trabalhadas. São pessoas que se frustram com facilidade. São pessoas que se entristecem com facilidade, que se deixam levar pela opinião dos demais, que têm a sua mente desfocada. Então, a essência é que é importante para você se sentir um vencedor. É o que está dentro. O que está dentro tem que ser mais forte do que o que está fora. Se você se deixa dominar pelas coisas que estão do lado de fora, é porque a sua essência é fraca. É porque o que está dentro não te fortalece. O que manda na qualidade de um lápis é o grafite. O que determina a qualidade de quem você é o que você leva dentro. É isso que você tem que se preocupar. Se você está curado por dentro, se você está com as suas emoções organizadas, com a sua mente organizada, se você sabe ser grato, se você sabe interpretar essa palavra de gratidão, se você tem a Deus como o seu guia. Então essas coisas são o essencial para você conquistar aquilo que é necessário, aquilo que você deseja. E muitas vezes, se você não permitir a primeira qualidade, que é essa mão guiar a sua vida, os seus desejos não serão os desejos adequados para você. Porque ele vai te caminhar para o propósito que serve para você. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar o que é melhor nas coisas que estão fora. O que está bem para o outro vai ser bem para mim. E nós somos seres individuais. Temos uma personalidade única.
Deus te criou, não tem ninguém igual a você. Então ele tem um propósito único para você. O seu propósito não é igual ao de ninguém. Preocupe-se com a sua essência. E olha, no que precisa ser mudado, mude. O que precisa ser transformado, deixe-se ser transformado. Como eu escrevi aqui, mudar é um ato de bravura. E essa é uma qualidade de um vencedor. Saber que é necessário muitas vezes corrigir a rota e reconhecer, ser humilde, que precisa mudar muitas coisas. Talvez é no trato com a sua família, talvez é tratar melhor os seus filhos, tratar melhor o seu marido, tratar melhor a sua esposa, tratar melhor os seus pais, honrar os seus pais. Não existe uma vida próspera para filhos que desonram os seus pais, que não respeitam os pais, que não respeitam de onde vieram, que não valorizam o lugar de onde saíram. Muitas vezes culpam os pais pelo que lhes aconteceram. Você deve assumir a responsabilidade da sua vida e corrigir a rota e acertar aquilo que precisa ser acertado. Por isso o apontador, quando Deus vê que existem coisas a serem corrigidas na nossa vida, Ele permite que dores, que sofrimentos, que lutas nos sobrevenham para que a gente possa corrigir a nossa rota. Mas você precisa ser humilde para isso, ser valente, ser corajoso. O orgulho não nos leva a nenhum lugar. Pensar que sempre está certo não nos leva a nenhum lugar. Nós não vivemos uma vida só. Deus nos criou em uma humanidade com muitas pessoas, porque sabia que a gente precisava estar em comunhão com outras pessoas. Não pense que você vai sozinho, você vai conseguir tudo que você precisa. Em um determinado momento você vai precisar de alguém. Você precisa ser humilde para reconhecer isso. Tem pessoas que não aceitam ajuda. Não, eu consigo tudo sozinho. Não é assim. Isso é falta de humildade. Reconheça muitas vezes, eu precisei reconhecer que eu precisava realmente de ajuda. De alguém que me estendesse a mão, que me ouvisse, que me ajudasse a encontrar o foco. Porque talvez as pessoas de fora, com o olhar deles, enxergavam aquilo que eu não estava enxergando. Peça a opinião do seu marido, das pessoas que convivem com você, o que você acha. O que você acha do que eu estou fazendo? Aquelas pessoas que realmente você tem confiança, que te amam, que você ama. Aceite a opinião das pessoas. Escute. Às vezes eu me sento com meu esposo e falo, olha, o que você acha dessa situação? Você acha que eu estou agindo bem? Você acha que essa é a maneira como eu tenho que fazer? E ele às vezes é sincero, não, às vezes não sempre. Não, eu acho que você está agindo assim, assim, assim. Se você quer saber minha opinião, eu acho que você está agindo assim, assim, assim. E não tem que ser assim. E você tem que ser humilde para reconhecer. Só que tem pessoas que ouvem a opinião e sempre estão na defensiva. Não, justificando os seus erros. Sempre justificando os seus erros. Isso é orgulho. Não gostar de ouvir a opinião das pessoas e quando ouve a opinião, se defendem o tempo todo. Estão sempre na defensiva, justificando as suas atitudes. É de valentes você chegar a uma conclusão e falar, não, realmente você tem razão. Eu tenho que corrigir nessa área. Eu tenho esse defeito. Sim, é verdade. Eu preciso mudar. Então é isso que é necessário. Você quer ser bem-sucedido, mas não aceita um conselho de uma pessoa que realmente tem valor? Você precisa ter a qualidade da humildade, de saber reconhecer o seu erro. Então vamos lá. Falamos da quarta qualidade, que é a qualidade da essência, que é a qualidade do grafite. Agora vamos para a quinta qualidade. Qual que é a quinta qualidade? Um lápis, ele sempre deixa uma marca. Ele vai escrevendo, ele vai deixando marcas, vai deixando uma história. Então você precisa se responsabilizar das marcas que você está deixando, das impressões que você está deixando. Você precisa se responsabilizar de quem você está sendo no mundo, nessa história que você está escrevendo. Está deixando uma marca para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que te veem. Então você precisa estar atento a isso. Que marca eu estou deixando para aqueles que estão vendo o que eu estou fazendo?
talvez a minha família. Ah, Poliana, eu não devo nada da minha vida para ninguém. Ah, isso não deixa de ser certo. Mas nós temos que assumir uma responsabilidade nesse mundo. Igual eu expliquei, nós não vivemos sozinhos. Ninguém vive sozinho. Deus não criou você para você estar sozinho no mundo. Ele te criou para conviver com outras pessoas, porque ele sabia que você ia ser essencial no meio, convivendo com essas pessoas, com a sua família. Então você realmente está deixando uma marca que as pessoas estão vendo essa marca que você está deixando. E você precisa se responsabilizar por elas. Se responsabilizar pelas suas atitudes. O que quer dizer, Poliana? Que você precisa ser uma pessoa respeituosa. Você precisa ser uma pessoa que sabe dar valor a quem realmente é necessário que dê valor. Que sabe dar valor às oportunidades que aparecem na sua vida. Que sabe dar valor àquilo que está sendo dado para você todos os dias. Aquela pessoa que realmente reconhece da onde que ela veio, o caminho que ela trilhou. Tem pessoas que se envergonham da onde elas nasceram, do lugar onde nasceram. Tem pessoas que se envergonham da família humilde da onde veio. E isso é parte da sua essência. Se você não reconhecer a sua essência, você não pode ser uma pessoa bem-sucedida. Se você não reconhecer que o lugar onde você nasceu vai ser importante e ele é responsável para te levar ao lugar onde você tem que chegar. Poliana, eu vim de um lar muito disfuncional. Minha família era ignorante, meu pai me batia, minha mãe me batia, muito pobre, muita escassez. Olha, por mais que o seu passado tenha sido um passado doloroso, ele também foi essencial para o lugar que você está hoje. Talvez você não está no lugar que você deseja ainda. Mas é importante, é igual a história que eu contei. Não é uma história. Passagem na Bíblia do tanque de Betesda. Daquele homem que Deus levantou da camilha que ele estava, aleijado, desde nascença. E falou com ele que ele tinha que carregar a cama. Vai, mas leva a cama. Carrega a cama. E assim somos nós. Não pense que você vai andar sozinho por aí e vai esquecer de onde que você veio. Você precisa carregar a sua história. Porque isso é reconhecer que tudo que nos passou, existe um aprendizado, uma experiência. E eu não posso me esquecer disso. Tudo que Deus nos permite viver é com um propósito. Não pense que nada que nos passa é em vão, é coincidência. O lar onde você nasceu não é uma coincidência. Foi plano de Deus que você nascesse ali? Foi plano de Deus que você crescesse na família que você cresceu? Então você precisa reconhecer isso. Porque está escrito, foi uma marca que você deixou. Se não é apagado, né, como um lápis vai escrevendo, né, Deus vai apagar, se você permite, só aquelas coisas que não são necessárias. Mas a sua história de vida é necessária. Não se esqueça dela. Nós temos que esquecer esqueça o passado. Como eu vou esquecer o passado? Como eu vou esquecer coisas que me aconteceram que talvez foram dolorosas? Você tem que simplesmente mudar o foco, ressignificar. Ressignificar não é esquecer, é dar o sentido necessário, é dar um novo sentido. Ah, eu passei por aquilo, nem sei porquê. Sim, você passou por aquilo porque era necessário para você ser uma pessoa mais forte, para você, às vezes, ser de testemunho para outras pessoas. Assim como as coisas que eu passei, por exemplo, se eu perdi um filho, eu quero esquecer. Como que eu vou esquecer que eu perdi um filho? Eu não quero esquecer daquela época que eu tive com meu filho no hospital. Não tem como esquecer, porque aquela experiência foi importante e foi crucial para, às vezes, ter a fortaleza que eu tenho hoje, a forma de enfrentar a vida, de enfrentar as coisas. Foi necessário para me aprender a valorizar certas coisas que eu não valorizava. Então, não posso esquecer minha história, eu tenho que carregar ela. Mas eu já não tenho que sentir dor, simplesmente eu tenho que dar um novo significado para aquilo. Se você sempre está recordando com muita dor, é porque você ainda não ressignificou.
Você precisa olhar com um olhar de amor para a sua história e ver qual era o propósito de Deus com aquilo que te aconteceu. Não é porque Deus estava te castigando. Imagina, passei por muitos sofrimentos, mas não era castigo de Deus. Porque se era Ele que estava levando esse lápis, que era eu, né, que sou eu, essa mão que me estava guiando, então era experiências necessárias para chegar onde eu estou hoje, para fazer o que eu estou fazendo hoje. O que você está fazendo hoje é consequência daquilo que você viveu lá atrás. Ah, Poliana, deve ser por isso que eu estou numa vida triste, deprimida. Não, é porque talvez você ainda não entendeu o significado de todas as coisas que você passou. Não está dando o real sentido. E a gente só consegue descobrir isso, encontrar o real sentido em Deus. Por nossa própria capacidade, nós não entendemos. É só com a mentalidade divina. É só com a renovação da nossa mente que nós conseguimos entender as circunstâncias que nós passamos. E olha, às vezes é difícil, ele nos permite situações porque nós não queremos mudar. Quantas coisas ele me permitiu e às vezes coisas semelhantes. Você já passou por isso? Por provas que pareciam as mesmas provas? Porque você está resistindo em algo, em mudar algo que é necessário, ele vai permitir a mesma coisa. Reconhecer o quanto antes aonde eu preciso mudar é essencial para você continuar avançando. Então mudar é um ato de bravura. Só aquelas pessoas realmente que são valentes, corajosas. Corajoso a ponto de não estar preocupado com o que as pessoas vão pensar. Se eu tomar esse caminho, se eu mudar esse rumo dessa situação que eu estou vivendo, não me importa o que vão pensar. Isso é sinal de bravura, de coragem. E é uma qualidade de um vencedor. Aí estão as 5 qualidades de um vencedor. Vou repetir para você. A primeira qualidade, deixar que a mão de Deus te guie. Nós estamos dando o exemplo aqui do lápis, né? Da avó que estava escrevendo a história do neto. E ela disse, o mais importante dessa história é o lápis que eu estou escrevendo. Eu quero que você seja como esse lápis. Por quê? O lápis, ele tem uma mão que o guia. Então, essa mão é Deus que deve guiar a nossa história. É a primeira qualidade de um vencedor. A segunda qualidade, permitir ser afiado de vez em quando. Com lutas, provações que são necessárias, como eu estou comentando. Porque é necessário que você reconheça coisas que precisam ser mudadas na sua vida. É a segunda qualidade. É praticamente ser humilde. Ser humilde. E a terceira qualidade de um vencedor, que é a terceira qualidade de um lápis, permitir muitas vezes que sejam apagados. A borracha serve para isso, para apagar tropeços, coisas desnecessárias. E também a humildade vai ser necessária nesse ponto. Não, isso aqui não é necessário. Às vezes por despiste, às vezes por um momento que eu me despistei, eu cometi esse erro, eu saí do foco. Mas reconheça que você saiu do foco, apague esse tropeço e siga adiante. A quarta qualidade de uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida, é o grafite. É dar importância ao grafite. Dar importância a não o que está fora, ao que está dentro, a sua essência que é importante. Não dependa do que está fora, do que está ao redor. Não dependa do seu físico. Ah, eu não tenho a aparência que eu gostaria. Não é a sua aparência que vai te levar aonde você tem que chegar. É a sua essência. É a qualidade do grafite do lápis. É ele que vai me dizer se esse lápis é de boa qualidade ou não é de boa qualidade. Não é o material que está revestindo o lápis. É o grafite, é a essência. A sua essência é mais importante. Você não é um corpo, você é uma alma. Cuide da sua alma. E a quinta qualidade é a marca que nós estamos deixando. Olha, tenha o selo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, ele nos sela com seu Espírito. Não existe melhor marca para a gente deixar de que uma pessoa que é guiada por Deus e também se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que você está deixando para as pessoas que estão do seu lado, para os seus familiares, para os seus filhos. Se preocupe, né? Se responsabilize pelas suas atitudes. Respeite para ser respeitado. Né? Considere, reconsidere as opiniões das pessoas. Seja humilde para escutar, para ouvir.
Seja uma pessoa, como diz Jesus na sua palavra, seja uma pessoa mansa e humilde como ele era. O orgulho não te leva a nenhum lugar. Pensar que nunca erra não te leva a nenhum lugar. Pensar que você faz tudo sozinho também não te leva a nenhum lugar. Reconheça que em determinados momentos você precisa pedir ajuda. E peça ajuda. Não é para fracos, não. É para fortes. Porque você quer mudar. Eu preciso mudar o foco da minha vida. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. Então, para você mudar, primeiro, isso é um ato de valentes. E depois, a humildade é essencial para você cumprir todas essas qualidades que estão aqui. Não permaneça na sua dor. É outra qualidade. Não permaneça na sua dor. Para que você tem que carregar isso que te machuca? Ressignifique isso. Isso foi de experiência para você. Se fortaleça. Agora você tem essa experiência. Seja forte, avance, levante a cabeça. Você está sendo inspiração para outras pessoas e você não está se dando conta. Não agache a cabeça para isso. É hora de tomar um novo rumo na sua vida. Não tenha medo da mudança. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de recomeçar de novo. Não tenha medo disso. Tenha medo de permanecer onde você está no mesmo sofrimento. Vai doer, a mudança vai. Permanecer onde que você está doendo. Então troque uma dor pela outra. Só que a outra vai te levar a um lugar. Entenda? Aonde que você está, você vai continuar sentindo dor, mas não vai sair do lugar. Você querer mudar vai doer, mas vai te levar a um propósito. Então escolha essa opção. A mudança é dolorosa, mas vai me levar para um propósito. Então não desista porque está doendo. Essa mudança está sendo muito dolorosa, eu vou voltar para trás. Não volte atrás. Como dizem, para trás nem para tomar impulso. Siga à frente, está doendo, mas eu tenho que seguir. Agora é tarde, eu preciso seguir. E vai doer mesmo. Mas essa dor é necessária. Não existe uma vida cômoda. Uma vida de sucesso não é uma vida cômoda. Uma vida de vitória não é uma vida cômoda. É uma vida de muita tribulação. Mas também é compensatório. Não tem nada mais compensatório do que viver o nosso propósito. Que Deus te abençoe nesse dia. Hoje é sexta-feira, tenha um fim de semana abençoado por Deus. De verdade, eu espero que, ainda que seja uma frase, mas que tenha tocado seu coração. Envie essa live para outra pessoa que precisa receber essa palavra de ânimo. Muitas pessoas estão aí em depressão, ansiosas, porque não sabem que rumo tomar, que caminho seguir. Envie essa live para elas, né? E tenha sempre presente a palavra de Deus no seu coração. Um abraço, que Deus abençoe e nos vemos na próxima semana.